Esta mensagem pode revolucionar sua vida espiritual para sempre. Vivemos em uma época onde milhares de pessoas caminham pela vida sem perceber que perderam completamente a capacidade de ouvir Deus. Não estamos falando de pessoas que abandonaram a fé, mas de cristãos sinceros que frequentam cultos, participam de grupos de oração e até mesmo lideram ministérios, mas que de alguma forma perderam a sensibilidade espiritual que nos permite discernir a voz do Altíssimo. O evangelista Billy Graham costumava dizer que a maior tragédia da vida cristã moderna não é a perseguição externa, mas a surdez espiritual interna. Essa surdez tem criado uma geração de crentes que vivem no piloto automático, tomando decisões baseadas em emoções, pressões sociais ou simplesmente seguindo o que parece mais lógico, sem jamais consultar o coração de Deus. A tragédia da insensibilidade espiritual é que ela acontece gradualmente. Ninguém acorda um dia e decide parar de ouvir Deus. Esse processo é sutil, quase imperceptível, como uma pessoa que vai perdendo a audição aos poucos. Primeiro, você para de ouvir os sussurros. Depois, as vozes suaves se tornam inaudíveis. Por fim, até mesmo os gritos não conseguem penetrar a barreira que se formou. Billy Graham frequentemente compartilhava que quando paramos de buscar a face de Deus no silêncio, começamos a perder a capacidade de reconhecer sua voz no barulho. Esta é uma realidade assustadora para muitos cristãos hoje. Eles estão acostumados com o ruído da vida moderna, com as opiniões das redes sociais, com os conselhos bem-intencionados de amigos e familiares, que a voz suave do Espírito Santo se perde em meio ao caos. É como tentar ouvir uma melodia delicada no meio de uma orquestra desafinada. A música está lá, mas os ouvidos já não conseguem distingui-la. Imagine um carpinteiro que trabalha há décadas com máquinas barulhentas. Gradualmente, ele perde a capacidade de ouvir sons sutis. O que antes era claro, agora se torna confuso. O mesmo acontece com nossa alma, quando nos acostumamos com o barulho espiritual. Perdemos a capacidade de distinguir entre nossa própria voz interior e a voz de Deus. Começamos a confundir impulsos emocionais com direção divina, coincidências com sinais celestiais, e o que é pior, começamos a interpretar o silêncio de Deus como aprovação para nossos próprios planos. Billy Graham alertava que a vida cristã sem discernimento é como navegar sem bússola. Você pode estar se movendo, mas não necessariamente na direção certa. O caso de Saul é um exemplo devastador de como a insensibilidade espiritual pode destruir um destino. Aqui temos um homem que começou bem, que foi escolhido por Deus, que teve experiências sobrenaturais profundas, mas que gradualmente perdeu a capacidade de ouvir a voz divina. O que é mais impressionante é que Saul não perdeu sua religiosidade. Ele continuou oferecendo sacrifícios, continuou fazendo rituais, continuou sendo o rei de Israel, mas havia uma desconexão profunda entre suas práticas religiosas e sua sensibilidade espiritual. Quando chegou o momento crucial da batalha contra os filisteus, e Saul precisava urgentemente de uma palavra de Deus, as Escrituras nos dizem que o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Essa é uma das declarações mais aterrorizantes da Bíblia. Imagine estar em uma situação desesperadora e descobrir que o céu está mudo para você, não porque Deus mudou, mas porque você perdeu a capacidade de ouvi-lo. Saul havia se tornado espiritualmente surdo, e essa surdez o levou a tomar decisões cada vez mais desesperadas, até que finalmente buscou orientação através de uma médium, algo que ele mesmo havia proibido em seu reino. A Echo de Saul é clara. A sensibilidade espiritual não é algo que podemos dar como garantido. Ela precisa ser cultivada, protegida, nutrida diariamente. Billy Graham ensinou que a comunhão com Deus é como um jardim, menos se você não a regar constantemente. Muitos cristãos hoje vivem com jardins espirituais ressecados, mas ainda esperam colher frutos frescos. Eles querem direção divina, mas não investem tempo na presença de Deus. Querem ouvir a voz do Senhor, mas seus dias são preenchidos com tantas outras vozes que não sobra espaço para o silêncio sagrado, onde Deus prefere falar. A diferença entre sensibilidade e insensibilidade espiritual pode ser vista claramente na história de Davi. Enquanto Saul se tornava cada vez mais distante de Deus, Davi mantinha uma comunhão íntima com o Altíssimo, mesmo sendo apenas um pastor de ovelhas, sem posição religiosa formal, sem títulos impressionantes. Davi tinha algo que Saul havia perdido, um coração que pulsava no ritmo do coração de Deus.
Quando Davi enfrentou Golias, ele não consultou estrategistas militares ou especialistas em guerra. Ele simplesmente sabia, com aquela certeza que vem do discernimento espiritual, que Deus estava com ele. Essa não foi uma decisão impulsiva de um jovem inexperiente. Foi a resposta de alguém que havia aprendido a reconhecer a voz e a direção de Deus nos campos silenciosos, onde pastoreava as suas ovelhas. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu coração está clamando por uma sensibilidade espiritual mais profunda. Você sabe que existe algo mais do que essa vida cristã mecânica que muitos estão vivendo. Por isso quero fazer um convite especial. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão despertar sua alma para as coisas de Deus. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu alguma experiência onde sentiu claramente a direção de Deus em sua vida? Ou talvez você esteja passando por um momento onde parece que o céu está em silêncio. Compartilhe conosco, porque sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir de buscar a face do Senhor. O que distingue aqueles que mantêm a sensibilidade espiritual daqueles que a perdem é a qualidade de sua vida de oração. Não estamos falando de quantidade de palavras ou de horas gastas em rituais, mas da qualidade do coração que se apresenta diante de Deus. Billy Graham frequentemente dizia que a oração verdadeira não é um monólogo onde falamos com Deus, mas um diálogo onde também o ouvimos. Muitos cristãos transformaram a oração em uma lista de pedidos apresentada a Deus, como se ele fosse um atendente celestial, encarregado de resolver nossos problemas. Mas a oração que desenvolve discernimento espiritual é aquela que começa com silêncio, que se aproxima de Deus com reverência, que está mais interessada em conhecer a vontade divina do que em promover a agenda pessoal. Ana, mãe de Samuel, é um exemplo perfeito de como a oração sincera abre os canais da comunicação divina. Ela não era uma profetisa reconhecida, não tinha posição de liderança na congregação, mas sua oração era tão intensa e sincera que até mesmo o sumo sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Ana orava com todo o seu ser, derramando sua alma diante de Deus. E essa intensidade espiritual criou uma atmosfera onde a resposta divina pôde se manifestar. Quando Samuel nasceu, ele cresceu em um ambiente onde a voz de Deus era valorizada. Não é coincidência que Samuel tenha se tornado um dos profetas mais sensíveis espiritualmente da história de Israel. Ele foi criado por uma mãe que entendia que Deus responde às orações sinceras e que treinou seu filho a reconhecer e valorizar a voz do Altíssimo. A sensibilidade espiritual é transmitida através de gerações. Quando uma família valoriza a comunhão com Deus, quando os pais demonstram, através de suas atitudes, que a voz de Deus é mais importante que as opiniões humanas. Quando a busca pela vontade divina se torna parte natural da rotina familiar, os filhos crescem com ouvidos treinados para ouvir o céu. Infelizmente, muitas famílias cristãs hoje estão criando filhos espiritualmente surdos, porque os próprios pais perderam essa sensibilidade. Eles ensinam sobre Deus, mas não demonstram como ouvir Deus. Falam sobre oração, mas não vivem uma vida de comunhão genuína. O resultado são jovens que conhecem a teoria cristã, mas não experimentam a realidade de um relacionamento vivo com o Criador. O ambiente onde vivemos também influencia profundamente nossa capacidade de discernir espiritualmente. Assim como nossos ouvidos físicos se adaptam ao ambiente sonoro ao nosso redor, nossos ouvidos espirituais se adaptam ao ambiente espiritual que escolhemos. Se você constantemente se expõe a conteúdos que não edificam, se suas conversas são sempre superficiais, se sua mente está sempre ocupada com entretenimentos que não acrescentam nada à sua vida espiritual, gradualmente sua capacidade de ouvir Deus diminui. Billy Graham costumava dizer que não podemos nos alimentar de lixo espiritual e esperar ter uma digestão divina saudável. O que consumimos espiritualmente afeta diretamente nossa sensibilidade para as coisas de Deus. Por outro lado, quando intencionalmente criamos um ambiente que favorece a comunhão com Deus, nossa sensibilidade espiritual se aguça. Isso não significa que precisamos nos isolar do mundo ou viver em um monastério. Significa que precisamos ser intencionais sobre como administramos nossa vida espiritual. Momentos diários de silêncio, leitura regular das Escrituras, música que eleva nossa alma a Deus, conversas que edificam nossa fé. Tudo isso contribui para manter nossos ouvidos espirituais afinados com a frequência celestial. É como sintonizar um rádio.
Se você quer ouvir uma estação específica, precisa ajustar a frequência corretamente. Se você quer ouvir Deus, precisa ajustar sua vida para a frequência onde Ele fala. A impaciência é uma das maiores inimigas da sensibilidade espiritual. Vivemos em uma cultura de respostas instantâneas, onde tudo deve acontecer rapidamente. Mas Deus nem sempre opera no ritmo que gostaríamos. Muitas vezes, Ele nos ensina através de processos lentos, de amadurecimento gradual, de lições que só podem ser aprendidas com o tempo. Quando estamos sempre com pressa, sempre ansiosos por uma resposta imediata, perdemos a capacidade de perceber que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos resultados visíveis. Billy Graham enfatizava que a fé madura aprende a confiar no tempo de Deus, não apenas nas respostas de Deus. Essa confiança no tempo divino é fundamental para manter a sensibilidade espiritual, especialmente durante os períodos de aparente silêncio celestial. Abraão é um exemplo extraordinário de como a paciência e a sensibilidade espiritual caminham juntas. Quando Deus lhe prometeu um filho, Abraão tinha 80 anos e Sara era estéril. Do ponto de vista humano, era impossível. Mas Abraão manteve sua sensibilidade espiritual aguçada durante décadas de espera. Ele não permitiu que o tempo ou as circunstâncias adversas embotassem sua capacidade de ouvir Deus. Quando finalmente Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos, 20 anos de espera, 2 décadas mantendo os ouvidos espirituais abertos, confiando que Deus cumpriria sua promessa. E quando Deus pediu para que ele sacrificasse Isaque, Abraão imediatamente reconheceu a voz divina e obedeceu, mesmo não entendendo completamente o propósito. Essa é a marca de alguém que mantém a sensibilidade espiritual, a capacidade de reconhecer a voz de Deus, mesmo quando suas instruções não fazem sentido para nossa mente limitada. O teste final da sensibilidade espiritual não é nossa capacidade de ouvir quando Deus está dizendo o que queremos ouvir, mas nossa capacidade de discernir sua voz quando Ele está nos chamando para algo que desafia nossa compreensão. Cristãos desenvolvem uma audição seletiva espiritual. Ouvem claramente quando Deus está oferecendo bênçãos, mas ficam surdos quando Ele está pedindo sacrifício. Ouvem perfeitamente quando Deus está confirmando seus planos, mas não conseguem discernir quando Ele está pedindo mudança de direção. A verdadeira sensibilidade espiritual é capaz de ouvir Deus em todas as situações, não apenas nas que são confortáveis ou convenientes. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, este é apenas o começo. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconhece que precisa recuperar ou desenvolver sua sensibilidade espiritual, quero que você se junte à nossa comunidade aqui no canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho, porque juntos vamos continuar explorando os mistérios da vida cristã autêntica. Mais do que isso, quero ouvir sua história. Nos comentários abaixo, conte para nossa comunidade como está sua jornada espiritual. Talvez você esteja passando por um momento onde sente que Deus está distante. Ou talvez você tenha uma experiência recente, onde claramente percebeu a direção divina em sua vida. Seja qual for sua situação, sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Compartilhe conosco o que você aprendeu com este vídeo. Porque quando dividimos nossas experiências espirituais, todos crescemos juntos na fé. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Deus está chamando uma geração de cristãos para despertar espiritualmente. E você pode ser parte dessa geração que escolhe ouvir e obedecer à voz do Altíssimo.